Graça e paz, amados. Que bom. A minha fé é menor. Eu achei que teríamos menos pessoas na igreja. Eu quero aproveitar o momento e eu estive ontem não, sexta-feira, na confraternização dos jovens. Tive a oportunidade ali de realizar o batismo de 6 deles. E eu quero convidá-los aqui à frente para que eles recebam o certificado de batismo. Vou chamar e você pode vir aqui, por favor. Daniel Christ. Victor Hermano. Sara Alice Bessa. Débora Queiroz. Efraim Gomes. Não sei por que ele ficou por último. Talvez seja porque seja o menor da turma. Mas eu vou chamar o Ronald Souza. Ele vai crescer. Vai não? Eles são um pouco desunidos, né? Aqui mais pertinho do Dani. Tá certo? O que foi? Algum problema? Tá certo? Tudo certinho? Ok? Estenda a mão na direção desses irmãos, vamos orar por eles. Deus, eu louvo o teu nome grato pela tua bênção, pelo teu favor, pela manifestação, ó Deus, do teu Espírito na vida desses jovens que tomaram uma decisão de manifestar publicamente a sua fé através do batismo. Eu os abençoo, ó Deus, rogando que a tua mão os conduza em paz e segurança, que os teus planos, ó Deus, em suas vidas seja estabelecido e que eles cresçam e frutifiquem para a glória do teu nome. Assim eu oro, porque assim eu creio e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe, podem descer. A Vera já está na igreja? Bom, então, a Vera fica para depois. Sim, é porque nós tínhamos combinado que, após o louvor, parece que ela vai entregar alguns certificados hoje, mas fica para depois. Quero falar sobre o que só o sangue faz. Talvez você diga, causa dor. Se sair sangue, dói. Mas o sangue, ele tem um poder que não é muitas vezes o poder que lhe é dado. Estou falando do sangue de Cristo. Algumas, poderíamos dizer, costumes. Se estamos com medo, diz, o sangue de Jesus tem poder. Sim, ele tem. Mas não para espantar demônio, não para espantar visagem. Não tem esse poder. Não foi para isso que o sangue de Cristo foi derramado. Ele tem um poder específico. E em 1 João capítulo 1, verso 7, a palavra de Deus diz assim: se, no entanto, andarmos na luz como Ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O poder do sangue de Cristo. E quando a Bíblia fala de sangue, ela está falando de morte.
todas as vezes que a Bíblia estiver falando sobre o derramamento do sangue de Cristo, está falando sobre a morte dele. Então, esse sangue derramado, a morte de Cristo, esse poder que o sangue tem, que a sua morte tem, é de purificação. Purificar os nossos pecados. Amados, vivemos uma época, um tempo em que muitas invenções são criadas dentro da igreja. Como, por exemplo, vamos fazer um corredor. E autoridades eclesiásticas ou pastores vão se enfileirar de um lado e outro, e você vai passar por esse corredor. Alguns dão até nome de corredor de fogo. E tudo que você tiver de errado, vai sair, vai estar limpo. Você pode andar 1000 vezes por esse corredor e continuará imperfeito, impuro e pecador. Por quê? Porque a única coisa biblicamente que pode purificar pecados é o sangue de Jesus Cristo. Não é corredor de fogo, não é água benzida, não é nada disso tira. Não, você leva essa... Eu fico impressionado com a que nível chega o besteirol evangélico. Quando alguém que se declara cristão é capaz de comprar uma vassoura na igreja, que algum pastor, mercenário, lobo, vende para ele e diz, olha, você leva essa vassoura e você vai varrer toda a imundície da sua casa. Se for sujeira, vai sair mesmo. Vassoura serve para isso. Mas vai sair o mal, vai sair demônio, vai sair mal. Amados, não funciona. Você vai tirar o sujo, a poeira, mas a imundície, a peste, o demônio vai continuar lá, se lá estiver. Vassoura nenhuma tem essa capacidade. Nada além do sangue de Cristo purifica. Falando de Bíblia, falando de religiosidade, fora a parte, mas a única coisa que purifica o homem é o sangue de Jesus Cristo. Fora isso, nada mais. Nem que você tome, seja ingerido, ou que seja externo ou interno, não funciona. Somente o sangue de Jesus Cristo. Só o sangue purifica pecados. A Bíblia está cheia de citações sobre esses efeitos da morte de Cristo. Morreu por nós. E o principal deles é colocado como purificação. O efeito do sangue de Cristo para nós tem como efeito principal purificação. E digo principal porque, em decorrência disso, dessa purificação, nós passamos a ser tratados e ser conhecidos como filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós temos várias heranças, temos várias atribuições que nos é dada, várias qualidades que Deus coloca sobre nós como filhos. Mas tudo começa pela purificação. Porque temos que ser purificados para que o Espírito Santo possa habitar em nossas vidas. E purificação é tornar puro, livre de impurezas, livre de manchas, livre de imperfeições. E talvez você tenha algum defeito físico e você entregou-se a Cristo e sabe que o sangue dele te purificou, mas você ainda continua com essa imperfeição no teu corpo físico. Ele não veio para tirar essa imperfeição. É interna. Purifica de pecados. Purifica do mal. Purifica daquilo que você acumulou na sua vida de pecado. Tira as manchas. Cantamos aqui que seremos mais alvos do que a neve, se formos lavados no sangue de Jesus. Esse é o objetivo. Esse é o principal objetivo do sangue de Jesus, purificação. No nosso caso, purificação de pecados. Desde que Adão pecou, e eu ter pecado não é culpa de Adão. Você peca não por culpa de Adão, você peca porque você é pecador. Então Adão pecou, mas nesse início de pecado, foi gerada uma dívida contra o ser humano. Porque o salário do pecado é a morte. Nascemos condenados
a uma morte eterna. Não preciso fazer nada para continuar minha caminhada e trajetória para o lago de fogo. É simples. Eu nasci condenado. Davi disse: em pecado me concebeu minha mãe. Nós nascemos debaixo do peso do pecado, nós pecamos, e eu não preciso mudar nada na minha vida para que eu, no final dela, não encontre com Jesus Cristo. Então essa dívida foi gerada, e a única coisa que poderia pagar essa dívida era a morte. Porque adquirimos, pecamos, e o pecado tem um preço, e o preço é a morte. Em Hebreus 9, 22, a palavra de Deus diz assim: de fato, conforme a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não pode haver absolvição. Algumas traduções dizem que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E a palavra remissão, ela é derivada do latim remissiones, e o significado dela é muito importante. Diz assim: ação de colocar novamente no caminho. Remissão quer dizer um ato ou uma ação de colocar novamente no caminho. Deus nos criou para vivermos para Ele, e nos criou debaixo de um caminho dele, e o pecado nos tirou desse caminho, e a remissão pelo sangue de Cristo nos coloca novamente nesse caminho. Perdão, absolvição. Fomos perdoados de todos os nossos pecados. Tem algo que é bom sempre explicar, e talvez você que já está comigo há mais de um ano já ouviu falar sobre isso. Do dia que você entregou a tua vida a Cristo, que você confessou Cristo como Senhor da tua vida, nesse dia, todos os teus pecados foram perdoados. Todos. Pastor, desde aquele dia para trás, sim. E desde esse dia para frente também. Todos. Cristo perdoou os nossos pecados do passado, os do presente, e perdoa também os do futuro. Ah, então eu posso pecar à vontade? Pode. Você é livre para pecar. Mas pecado tem consequências. Pecado gera consequências em nossas vidas, porque eles nos afastam de Deus, nos afastam da manifestação da bênção de Deus sobre nossas vidas. Por isso que é bom não pecar, por isso que é bom estar debaixo dessa bênção, da graça, da comunhão que está em Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Mas o pecado foi perdoado. É por isso que podemos declarar que, como Paulo disse, ausente do corpo, presente com o Senhor. E alguns irmãos nossos dizem: uma vez salvo, salvo para sempre. Na ótica de Deus também creio assim. Creio perfeitamente nisso. O plano é de Deus, a ação é de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Ou seja, a nossa obra na salvação, amados, ela é nula. Nada podemos fazer para ser salvos. Mas eu encontro em João 5, Cristo ensinando os seus discípulos e dizendo que o Pai vai ver as suas videiras, ou a sua videira, que Cristo é a videira e nós somos os ramos. E ele diz que se algum tronco, algum ramo não está produzindo, ele é cortado. Só pode ser cortado aquele que foi lá colocado. E o único meio de ser colocado na videira é através da aceitação de Cristo, do seu sacrifício, e tornando-se Senhor das nossas vidas. Não há outro meio de ser colocado nessa videira, a não ser pela minha entrega ao Senhor Jesus. Mas Cristo disse que se não produz, ele é cortado. E depois é colocado para secar, e depois é lançado no fogo. Não há uma teoria de pequei, vou para o inferno. Me reconciliei, vou para o céu. Pequei de novo, vou para o inferno.
O Espírito Santo fica como um ioiô. Ele entra e sai. Todas as vezes que eu peco, ou às vezes dependendo do pecado, né? Talvez se for só uma mentirinha leve, aí ele não sai não. Só se for um pecado grosseiro. O problema é que a Bíblia coloca pecado como pecado. Ela não faz uma qualificação de pecados cabeludos e pecados carecas. Coloca como pecado. E o pecado nos separa do Senhor. Então, quer dizer que eu peco e continuo salvo? Sim. Se você é salvo, você vai continuar salvo. Mas também é necessário, conforme Hebreus, que você tenha muito cuidado com essa sua vida de pecados. Porque o pecado rotineiro, o pecado que faz parte da tua vida, eu acho que ele pode te tirar totalmente da presença de Deus a ponto de não ter como retornar. Isso se chama apostasia. Não é que você nunca tenha se convertido, é porque você apostatou, deliberadamente escolheu viver uma vida de pecado, ao invés de viver uma vida debaixo da vontade e graça do Senhor. E por isso se afasta, e por isso, de certa forma, é cortado da videira que certamente te levaria para a presença de Deus. O alcance desse sangue, até onde ele pode chegar? Em Tito, capítulo 2, do verso 11 ao 13, a Bíblia diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas. Todas da Comeve? Também. Todas do Amazonas? Sim. Todas do Brasil? Sim. Todas do mundo? Sim. A graça salvadora de Cristo se manifestou a todas as pessoas. Independente de cor, independente de credo, independente de status ou posição, todos podem ser salvos por essa graça salvadora do sangue de Cristo que foi derramado por nós. A Bíblia diz que assim como o pecado entrou por um homem, também por um só homem veio a salvação, a remissão dos pecados. O santo morrendo pelo impuro, o santo morrendo pelo pecador. E por isso esse sangue pode nos alcançar e alcança todos aqueles que clamarem pelo Senhor. O verso 12 diz: ela nos orienta. Já escutou aquela frase, te orienta? É quando você está errado. É quando você está por um caminho que não deve ser bom. Ou quando você está fazendo algo que não é bom e a pessoa chega e diz, te orienta. A Bíblia também serve para isso, para orientar. E ela nos orienta a renunciar à impiedade, a renunciar às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era. Há uma pergunta, pastor, como é que eu vou saber se eu sou salvo? Primeiro, é necessário que você tenha um dia estendido a tua mão, ou no teu quarto, não estendeu a mão, mas orou dizendo, Senhor, eu te recebo, eu creio que o Senhor morreu pelos meus pecados, pagou o preço na cruz, e eu quero te receber na minha vida, porque eu quero perdão dos meus pecados, e eu te recebo como Senhor. E quando eu recebo Cristo como Senhor, eu estou dizendo, a partir de hoje, tu manda na minha vida. Eu não tenho mais o direito de fazer o que quero, porque eu te recebi como Senhor. Eu acho que a primeira posição do crente é de escravo. Ele deixou de ser escravo do diabo, escravo do pecado, para se tornar escravo de Cristo. Porque tem muitas pessoas que não conseguem viver a não ser debaixo de jugo. Até que elas aprendam a servir a Deus de forma voluntária, de forma totalmente amorosa,
fazer por amor, fazer por prazer e com prazer, para que enfim ele se torne amigo de Deus. Isso não te tira a posição de filho. Uma vez que você conhece a Cristo como Senhor da tua vida, você se torna filho de Deus. E o verso 13 diz: porquanto, vivendo nessa era de forma sensata, justa e piedosa, porque nós estamos aguardando, estamos esperando. E eu acho que essa é a única ansiedade que não é pecado. Quando aguardamos ansiosamente o retorno do nosso Senhor. A Bíblia diz: enquanto aguardamos a bendita esperança. Talvez você encontre pessoas que são crentes. E que você pergunta: você quer que Cristo volte hoje? Ele diz: não, ainda não. Dá para aguentar mais um pouco. Está tão bom aqui. Eu estou num bom emprego, eu estou bem com a minha família, está tudo bem. Dá para aguentar um pouco mais. Queridos, nada pode se comparar. Nada. Nada nesse mundo pode se comparar ao que nós receberemos na presença do Senhor. Portanto, a ansiedade de aguardar essa bendita esperança deve ser algo que permeia a nossa vida. A Bíblia chama de o glorioso retorno do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Cristo já veio a esse mundo. E ele nasceu como bebê. Tenho certeza que, alguns dias atrás, alguns celebraram o nascimento desse bebê. Eu não consigo ver isso com os meus olhos. Eu creio que isso é uma tremenda idolatria demoníaca. Mas, como disse, nós somos livres, até mesmo para pecar. Mas a Bíblia diz que ele voltará de forma gloriosa, não mais como bebê. Ele voltará, creio que como João teve a visão dele, gigante, cabelos brancos como a alva lã, olhos de fogo, os pés reluzentes como o latão, vestes talares, cinto de ouro. Essa aí é a figura de Cristo. Que alguns nessa época de Natal colocam numa manjedoura totalmente inoperante, totalmente indefeso. A visão de Cristo é essa, queridos. É totalmente diferente daquilo que o mundo nos faz muitas vezes admirar e até mesmo adorar. Ele vem de forma gloriosa, e todos reconhecerão e verão o grande Deus que ele é. Os efeitos do sangue. Tudo bem, me converti, ou seja, fiz uma reversão no meu caminho. Estava num caminho torpe, agora estou andando debaixo da graça, vontade e no caminho do Senhor. O que eu ganho com isso? O que eu tenho com isso? 1 Pedro 2, verso 9. Verso tão conhecido. Porém, vós sois. Você não será. A Bíblia diz que você é. Você é o que está descrito nesse versículo. Geração eleita. Você foi eleito por Deus. Você foi eleito para reconhecer Cristo como Senhor da tua vida. Você foi eleito para ser habitação do Espírito Santo. Você foi eleito para fazer diferença nesse mundo. E isso te levará à presença dEle em glória, no céu. Pastor, onde é o céu? Todas as vezes que nós vemos, até mesmo Cristo falando sobre céu, Ele diz que é para cima. Se nós vivemos em uma bola, para o lado também é céu. Para baixo também é céu.
Mas Cristo sempre aponta e diz para cima. É tanto que quando ele foi elevado aos céus, ele subiu. Ele não desceu. E geralmente quando se fala de inferno, fala de profundezas da terra, para baixo. Não estou querendo dizer nada com isso, tá? Porém, vós sois geração eleita. Você foi eleito. Você é eleito. Talvez você que está aqui na igreja hoje, mas ainda não entregou a tua vida a Cristo, é possível que você também seja um eleito. E isso tem que acontecer na tua vida para que você também tenha a mesma expectativa gloriosa que nós temos de um dia encontrar com Ele. E se isso não acontecer, querido, não se engane, você não vai encontrar com Cristo. É preciso que se entregue a Ele. Entregar-se é crer que o sacrifício que Ele fez foi por mim e eu recebo. A maior manifestação do amor de Deus ao mundo é quando Cristo morreu na cruz do Calvário. A Bíblia mesmo descreve isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, amou tanto, que deu o seu único filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Real, sacerdócio real. Você é sacerdote. Pastor, isso é só para homem? Não, nós temos o feminino de sacerdote, que é sacerdotisa. Agora, não esqueça que o sacerdote da tua casa é o teu marido. Ele é o sacerdote. Ele é o responsável pela manifestação maior de Deus no seu lar. E é por isso que, infelizmente, muitos lares são destruídos, porque os homens têm fugido do seu papel sacerdotal de cuidarem bem da sua casa e da sua família. Tem deixado isso em segundo plano. Mas você faz parte da nação santa. Há uma nação. Há um reino nesse mundo. O reino de Deus está nesse mundo, do qual nós fazemos parte dele. E talvez a coisa que eu acho mais importante aqui, e até mesmo que eu gosto, povo de propriedade. Mas não é só propriedade. Nós não apenas pertencemos a Deus, não apenas somos de Cristo. Ele diz que é propriedade exclusiva. Há uma placa em nós, no reino espiritual, propriedade exclusiva de Deus. Não toque. Queridos, não tenha medo do diabo. Não tenha medo do diabo. Se você estiver debaixo da vontade do Senhor, o diabo não pode lhe tocar. Ele não pode lhe atingir. Simplesmente não pode. Você tem dono, um dono zeloso, e um dono que diz que você é exclusivamente dele, totalmente dele. Mas isso tem um propósito. Ele nos fez tudo isso, nos tornou tudo isso com o lavar do seu sangue, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas, que era onde nós estávamos, para a sua maravilhosa luz. Agora, você que é salvo, você está proclamando as grandezas de Deus? Se está, como você está fazendo isso? A melhor forma de fazê-lo é viver. Nem sempre o falar é mais importante do que o viver. Porque você pode falar algo e pode viver de uma outra forma, e tudo aquilo que você disse cai em descrédito. Porque as pessoas vão ver o teu proceder, o teu modo de viver
vai te denunciar. Algumas pessoas se apegam ao versículo que diz: ninguém pode julgar. Quem disse? Isso não é bíblico. A minha Bíblia também diz que pelos frutos conhecereis. Pelos frutos conhecereis. Isso é julgamento. Isso está dizendo que eu posso reconhecer alguém, se ele pertence a Deus ou não, através daquilo que ele pratica, através dos frutos que ele produz. E isso é muito fácil de ser visto. Mas tudo o que Deus fez por nós, enquanto estivermos aqui nesse mundo, tem um propósito: proclamar as grandezas do nosso Deus, as grandezas daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para o seu reino de maravilhosa luz. Eu quero concluir essa mensagem com algo que eu ouvi recentemente. Sempre que eu vou tomar banho, eu levo meu celular. Não é porque eu não consigo me desgrudar dele. É porque às vezes eu acho que é uma perca de tempo ir para o vaso e não ler nada, estar tomando banho e não escutar nada. Então eu levo meu celular e coloco em alguma coisa que às vezes nem é tão instrutivo assim. Mas eu estava tomando banho e eu escutei. Não me pergunte em qual site, não me pergunte quem era, eu não vi. Eu só escutei, eu estava debaixo do chuveiro. Então dava para ouvir. E eu escutei, era uma moça, ela disse o seguinte. Ela contou a história de alguém que namorava e foi fazer um pedido de casamento. É como o Beto. Chegou com a Ana e disse: Ana, você quer casar comigo? Ela disse: quero. É o que eu mais quero nessa vida. Espero que sim. E ela disse: mas eu quero te dizer duas coisas. Eu tenho duas exigências para me casar com você. A primeira, eu quero 5 dias do ano para me encontrar com o Paulo. Só 5 dias. O Paulo foi o meu namorado de infância e isso marcou a minha vida. E 5 dias eu quero estar com o Paulo durante o ano. E também a segunda coisa é, eu quero mais 5 dias para estar com o Roberto. O Roberto foi o meu namorado de juventude, a gente foi um amor, acabou, eu lhe amo, eu vou ter o maior prazer de estar com você, mas eu quero esses 5 dias também com o Roberto. Cara, 10 dias, ela disse: sim, mas você vai ter 355. Somente seu. 355 dias totalmente teu. Eu só quero 10 dias, que não serão teus, serão do Paulo e do Roberto. Me diga uma coisa, agora não mais para o Beto, mas para você, homem ou mulher, que ainda não casou. E você vai entrar no relacionamento de casamento com alguém, e o camarada te diz isso da Paula e da Roberta. Ou ela te diz isso do Paulo e do Roberto. Você aceitaria? Seja sincero. Você aceita? Quem aceitaria uma proposta dessa? Não? Mas isso é muito estranho. Porque é exatamente o que nós fazemos. Cristo nos chamou de noiva. Nós somos noivos de Jesus Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. E quantos dias nós temos tirado para o Paulo, para o Roberto, para a minha? É interessante como, às vezes o crente diz: não, eu quero um tempo só para mim. É como se você tivesse certeza que esse tempo não agrada a Deus, que é pecado e que você quer fazê-lo. E dizer: eu quero um tempo só para
para mim. Queridos, nós fazemos isso. Fazemos isso com Cristo. E Ele fala na sua palavra que Ele quer a inteireza do nosso coração. Inteiro. Inteiro. Ele não aceita dividir. Ele diz que Ele não divide nada, nem a sua glória com ninguém. Mas o que nós dissemos que não faríamos em prol do outro é exatamente o que nós fazemos com Cristo. Porque nós o deixamos em alguns dias da nossa vida. E prometemos amá-lo eternamente, casar com Ele e viver eternamente para Ele e com Ele. Mas nós o traímos. Nós traímos o nosso noivo. Mas não aceitamos isso. Vejam como é algo interessante. O que será que Deus pensa quando nos vê com os nossos 5 dias com a Paula, ou com a Roberta, ou com o Paulo e o Roberto? Os nossos 10 únicos dias, porque nós vamos dar 355 para Ele. Pense nisso, querido. Pense nisso. Será que Ele nos aceita assim mesmo? Ah, não, a Bíblia diz que é para você vir como está. Mas Ele diz que vai nos limpar, nos purificar, nos aperfeiçoar e nos tornar um povo de propriedade dEle, exclusiva. Ele não quer divisão. Ele não aceita essa divisão. É por isso que em algumas ocasiões a nossa vida está não tão boa. Porque nós dividimos o nosso amor, que foi um dia devotado totalmente a Ele. Nós rejeitamos a sua presença. Nós negligenciamos a sua vontade em nossas vidas. E por isso, queridos, sofremos. Não é que Deus nos castiga, não. Pecado tem consequências. Consequências geram, na maioria das vezes, dor, mal-estar. Mas o Senhor nos chamou para termos uma vida que vale a pena ser vivida. Amém? Ele disse que veio para nos dar vida, e vida em abundância. Ele disse que lança sobre mim. Talvez um dos versículos mais fantásticos da Bíblia é o Senhor dizer, olha, tá com dificuldade? Lança sobre mim. O que é que te causa ansiedade? Joga para mim. Passa a bola, filho. Lança sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Ele não está cuidando, Ele tem cuidado. Ato contínuo. Está cuidando de nós. Lança sobre Ele. Ah, eu estou querendo um tempo só para mim, para pecar. Lança sobre Ele, Senhor, me ajuda. Me socorre. Me socorre. Ele vai te socorrer, querido. O Senhor não tem prazer no pecado. Ele vai nos ajudar a não pecar. Mas é necessário lançarmos para Ele. Esquecermos um pouco aquilo que o mundo nos oferece, aquilo que nós trouxemos do nosso passado. Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Quantas vezes, amados, nós não estamos vivendo o nosso futuro, porque não deixamos de olhar para o nosso passado. É como se estivéssemos constantemente olhando pelo retrovisor. Estamos caminhando, mas o nosso foco está no passado. Não, antes eu era assim, antes eu fazia isso, antes era desse jeito. O Senhor veio para vivermos em novidade de vida. Não em convelharias, quinquilharias, que nós trouxemos tanto do nosso passado
para apresentarmos no nosso futuro. É novidade de vida. Amém? Fica sobre os pés. Nós vamos orar. Meu Deus, eu te louvo. Ao mesmo tempo, Pai, eu te peço perdão. Te peço que o Senhor perdoe os nossos pecados. Estamos, ó Deus, a poucas horas de iniciar um novo ano. Alguns de nós estão ansiosos, ó Deus. Já preparamos as nossas metas, os nossos planos e propósitos para o próximo ano. Talvez não apresentamos ainda a Ti. Para dizer, ó Deus, o Senhor, o que pensa dos nossos planos e propósitos. Para colocar diante de Ti, ó Deus, como, Senhor, é isso. Faz parte do Teu desejo e vontade para a minha vida, esse propósito, esse plano que eu tenho. Eu sei, Deus, que muitas das coisas que nós planejamos, elas não fazem parte da Tua vontade para as nossas vidas. E é por isso que eu te peço perdão, Pai. Te peço perdão por um ano inteiro que está passando. Que talvez, ó Deus, poderíamos ter feito muito mais. E só agora estamos reconhecendo que fizemos tão pouco. Só agora, ó Deus, talvez paramos para pensar e para planejar, no próximo ano eu vou fazer mais. Eu vou viver mais para o Senhor. É por isso que eu te peço perdão, Pai. Me perdoa pelo que eu deixei de fazer. E de fato, Senhor, eu te peço que o Senhor nos ajude a verdadeiramente termos como propósito e meta ter uma vida de mais comunhão, de mais dedicação, para que alcancemos maior manifestação do Teu Espírito em nossas vidas e assim, ó Deus, sermos de fato usados por Ti na